precisa ser tratado. Já aproveitando para contar para você, eu sempre fui aquela religiosa que falava assim, a oração resolve tudo, né? Mais alguém? Eu. A oração resolve tudo, você não precisa buscar remédio e nada. E aí, nessa caminhada, nessa vida louca, eu fui no ginecologista e aí ele cuida de mim já faz um tempo. E naquele dia eu acredito que por muito tempo, né? Mas a minha mão, ela tremia e eu não parava de mexer a perna. E ele pegou com força no meu braço, assim, e ele falava assim, Aurilene, para agora. E eu falei, o senhor tá doido? Ele falou assim, você não percebeu que o seu corpo tá descontrolado? E eu falei, isso aqui é mania, doutor. Ele falou, não é mania. Você vai entrar num colapso se você não se cuidar. Eita. E aquilo foi um choque. E como ele cuida de mim, já faz um tempo, ele pegou 3 caixas de fluoxetina. Eu me pergunto até hoje, por que que um ginecologista ia ter 3 caixas de fluoxetina? Para mim é como se tudo fosse um preparo de Deus para experiências que Deus queria me dar. Sim. E ele pega 3 caixas e ele fala assim, ó, daqui 3 meses você volta e a gente conversa. Você vai tomar um por dia, tal. E eu saí de lá meio que em choque, não acreditando. Ele falou assim, você está com depressão. Eu falei, você tá louca? Eu não tenho nem tempo para ter depressão, doutor. Costumo falar isso. Olha pra minha vida. Aí ele falou assim, o que você acha que é depressão? Uma pessoa que fica na cama? Não, seu corpo tá Aí totalmente já é um estágio mais fora avançado, né, na cama. de controle. Eu sabia que ele amava a minha vida, né? E eu peguei aquilo com muito cuidado. Mas aí, por isso que eu tô te falando que Deus queria me tratar. Porque eu já estava integral no ministério e eu tinha um trabalho para fazer no banco. E eu passei na sala do bispo e ele tinha vários livros, né? E eu peguei o primeiro livro que eu achei. Peguei um livro lá, era um livro branco. E aí vi a capa, andando com o tanque vazio. Falei, opa! Eita, é diferente. Assunto diferente isso aqui. E fui pro banco. Quando eu vou pro banco, esse livro eu falo que é só pra gente madura, que pode ler. E é um pastor que tem uma experiência porque ele entra num colapso. Opa. Ele não lembra quem ele era, ele não lembra onde ele estava. E ele começa a trazer um diagnóstico pastoral do que acontece na vida. E eu comecei a chorar no banco. Ele estava muito cheio aquela época que o banco era lotado. Que não tinha a época do Pix, né? E eu me lembro que eu ali, em lágrimas, uma mulher bate assim em mim e fala, você tá bem? Você precisa de ajuda? E eu falei, não, tá tudo bem. Eu só tô impressionada com aquilo que eu tô lendo. Faço o que eu tenho que fazer. E aí, novamente, Deus falando comigo assim, ó, se você não se cuidar, você vai ter um colapso. Eita. Eu comecei a tomar aquele remédio e comecei a diminuir a carga que eu tava tendo de trabalho. E em 3 meses, o meu corpo já não tremia. Eu não dormia direito, gente. Assim, eu sempre fui de dormir muito pouco, mas se eu dormisse 2 horas pra mim já tava muito bom. E tudo aquilo eu achava muito normal. Maravilha, né? Até eu ver que o corpo tava mandando sinais e eu não percebia. E eu vou responder ainda aquilo que você me perguntou. E aí, consequentemente, eu levei um pastor na igreja. E ele, e aí, pastor, como que você tá? Ele falou, agora eu tô bem. Mas eu entrei no colapso. Eu falei, Senhor, é mais sério do que eu imaginava. E ele contando que ele perdeu a memória, que ele ficou 3 meses com a esposa dando comida na boca. Tem pastor aí? Cuidado. E aí ele contando, e eu falei assim, pastor, eu não entrei nesse estágio, mas eu acho que eu tava próxima. E ele assim, se cuida, leva a sério, a gente acha que é brincadeira. Então, depois dessa experiência de saber que um medicamento fez o meu corpo voltar ao normal, eu vejo que tem muita gente com resistência para tomar, porque eu vou ficar dependente. Eu quero te falar assim, existem muito remédio muito bom. A minha filha está no tratamento para ansiedade já faz 1 ano e meio, e agora ela está passando pelo desmame. Ela ficou 2 meses bem, tomando meio remédio,
E aí começou a ter problema de novo, então voltou a tomar de novo um e ela chorava comigo, mas eu quero deixar isso de vez. Eu falei, seu corpo pediu, filha. Fazer o quê? Então, cada caso é um caso, eu falo pra você. Aí eu fui estudar terapia, né? Então hoje eu sou terapeuta e eu vejo o quanto isso é importante alguém botar pra fora, né? Bota pra fora o que tá aí dentro. Só o fato de você falar com alguém, isso já te desestressa. Eu falo que eu sou paga pra ouvir os outros. Vai, me paga pra te ouvir que tá tudo certo. Essa é a minha vida. Legal. E, a terapia tem cura. A cura na confissão é bíblico. A cura na confissão. Confessai uns aos outros. Então, não é somente espiritual. Claro que existem os dois lados, né? A psicologia vai te falar isso também. Quando você tem uma fé, você sai mais rápido. Então, hoje, cuidando de gente, eu posso te falar. Existem coisas que o espiritual vai resolver, mas existem outras questões químicas que só uma química vai resolver, né? E eu estava com falta de ferro esses dias. Não adiantava eu falar, Senhor, me dá ferro, me dá ferro, me dá ferro, me dá ferro. Daí ele vai falar assim, você pode lá tomar um ferro. Então senta lá para tomar o ferro que tá tudo certo. É. Mas é isso, né, pastora? Porque hoje não tem palmas, né? Que pena. Mas porque é difícil a gente aceitar isso, né? Dizer assim, nossa, eu sou uma pastora que estou passando por situação. Aí vem a cabeça, o que que as pessoas vão pensar, né? Veio uma psicóloga aqui que ela estudou psicologia justamente para isso, porque o esposo dela era pastor e ele estava sofrendo problema de depressão. E aí, onde ela começou a estudar psicologia, ela falou assim: a pastor precisa de terapia. Então, assim, todo pastor precisa de terapia, Yes. É isso. porque traz muita carga sobre a sua vida, né? Que às vezes não é fácil também, né, pastora? Tudo isso. Bom, vamos ver aqui a pergunta. O Tarcísio, que é o meu enteado, né? Ele morou com a gente, agora é casado, tem a família dele, né? Diz assim: sempre cobrar. Ele tá falando de mim. Sempre cobrava nós para lavar os pratos. Era eu e ele, né? Ele e os dois. Cadê as louças? Tá toda suja, Tá né? preparando para um nível maior. Não é? Aí hoje tem que lavar, porque tem filhos, né? Mas é legal, né, pastora? Aqui a Carla diz assim: a pastora Aurilene foi a primeira pastora que eu conheci que entende que depressão não é falta de Deus. Inteligência emocional e sabedoria espiritual eu encontrei nesta mulher. Legal. Carlinhos, eu já vou aproveitar a sua fala porque eu sei que isso vai ser bênção também para outras pessoas.